está falando do documento das religiões do mundo, a gente já falou sobre o cinismo, sobre o judaísmo, e hoje a gente vai falar sobre o budismo. Lembrando que são as compilações que foram feitas por Ganide e por Jesus sobre os estudos lá em Alexandria das religiões do mundo. Todas essas religiões sobre as quais a gente vai falar, a maioria não, todas elas tiveram um precedente, né, que foi a vinda de Melquisedeque, 2000 anos antes de Jesus, para implantar no mundo o monoteísmo. Então, a gente vai perceber em todas as religiões, como a gente já percebeu no cinismo e no judaísmo, muitos traços daquilo que a gente conhece já, né? Conhece por quê? Porque foi revelado por Melquisedeque, e aí os seus discípulos, né, foram para o mundo todo, foram para a Ásia, para o Oriente, foram para o Ocidente, enfim, eles saíram pelo mundo para propagar a existência de um Deus único, o monoteísmo, trazendo os ensinamentos de Melquisedeque. Por isso que as religiões, todas essas que a gente vai falar, parece que está dizendo quase que a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Boa noite a todos. Eu vou começar lendo, depois eu vou pedir para alguém continuar, tá bom? Então, documento 131, as religiões do mundo. A gente parou no tópico 3, que vai falar sobre o budismo. Ganide ficou chocado ao descobrir quão perto o budismo chegara de ser uma religião grande e bela, sem Deus, sem uma deidade pessoal e universal. Contudo, ele encontrou algum registro de certas crenças anteriores que refletiam algo da influência dos ensinamentos dos missionários de Melquisedeque, que estenderam esse trabalho à Índia até os tempos de Buda. Buda, ele esteve aqui na Terra 600 anos antes da vinda de Jesus, se eu não me engano, eu posso conferir depois. Jesus e Ganide coletaram os seguintes trechos da literatura budista. De um coração puro, a alegria brotará para o infinito. Todo o meu ser está em paz nesse júbilo supramortal. Minha alma está cheia de contentamento, e o meu coração extravasa com bênçãos de confiança pacífica. Não tenho medo. Estou liberto das ansiedades. Resido na segurança e meus inimigos não podem me alarmar. Estou satisfeito com os frutos da minha confiança. Encontrei como me aproximar do imortal por meio de um acesso mais fácil. Oro para que a fé me sustente durante a longa jornada. Sei que a fé do além não me falhará. Sei que os meus irmãos prosperarão se forem imbuídos da fé do imortal, e mesmo da fé que gera modéstia, retidão, sabedoria, coragem, conhecimento e perseverança. Abandonemos a tristeza e rejeitemos o medo. Mantenhamos com fé a verdadeira justiça e a virilidade genuína. Aprendamos a meditar sobre a justiça e a misericórdia. A fé é a verdadeira riqueza do homem, é o dom da virtude e glória. E aí ele continua. A injustiça é indigna e o pecado é desprezível. O mal é degradante, seja ele forjado em pensamentos ou atos. A dor e a tristeza seguem o caminho do mal, como o pó segue o vento. A felicidade e a paz da mente seguem o pensamento puro e a vida virtuosa, como a sombra segue a substância das coisas materiais. O mal é fruto do pensamento dirigido de um modo errado. É errado ver pecado onde não há pecado, e não ver pecado onde o pecado está. O mal é caminho das doutrinas falsas. Aqueles que evitam o mal, vendo as coisas como elas são, ganham o júbilo por assim abraçarem a verdade.
Dai um fim à vossa miséria, abominando o pecado. Quando olhardes aquele que é nobre, afastai-vos do pecado de todo o coração. Não façais apologia ao mal. Não crieis desculpas para o pecado. Com os próprios esforços de emendar-vos dos pecados passados, adquiris a força para resistir à tendência futura para eles. A resistência ao mal vem do arrependimento. Não deixeis de confessar nenhuma das vossas faltas para com aquele que é nobre. A alegria e o contentamento são as recompensas pelos feitos do bem e para a glória do imortal. Nenhum homem pode roubar a liberdade da vossa própria mente. Quando a fé da vossa religião tiver emancipado o vosso coração, quando a mente, como uma montanha, estiver estabelecida e inamovível, então a paz da alma fluirá tranquilamente como um rio de água. Aqueles que estiverem certos da salvação estão para sempre livres da luxúria, da inveja, do ódio e das ilusões da riqueza. E embora a fé seja energia para uma vida melhor, contudo deveis trabalhar para a vossa própria salvação com perseverança. Se vós estiverdes certos da vossa salvação final, então certificai-vos de que buscais sinceramente cumprir toda a retidão e justiça. Cultivai a certeza de coração que nasce de dentro e que assim vem para desfrutar do êxtase da salvação eterna. Nenhum religioso pode esperar alcançar a iluminação da sabedoria imortal se permanecer preguiçoso, indolente, fraco, imprudente e egoísta. Todavia, quem for prudente, previdente, reflexivo, fervoroso e sincero, pode, até mesmo enquanto viver na terra, alcançar a iluminação suprema da paz e a liberdade da sabedoria divina. Lembrai-vos de que cada ato terá uma recompensa. O mal resulta em tristeza e o pecado culmina na dor. O júbilo e a felicidade advêm de uma vida de bondade. Mesmo o malfeitor ou o pecador desfruta de uma temporada de graça antes do total amadurecimento dos seus feitos no mal. Mas, inevitavelmente, a colheita plena do mal deverá advir. Que nenhum homem pense no mal de modo aliviado, dizendo ao seu coração: a punição do erro não virá para mim. O que fizerdes será feito a vós, segundo o julgamento da sabedoria. A injustiça feita aos vossos irmãos retornará a vós. A criatura não pode escapar do destino dos seus feitos. O tolo diz ao seu coração: o mal não me tomará. Mas a segurança é encontrada apenas quando a alma aceita a reprovação e a mente busca a sabedoria. O homem sábio é uma alma nobre que permanece amiga diante de inimigos, tranquila na turbulência e generosa entre os ambiciosos. O amor do ego é como ervas daninhas em um campo do bem. O egoísmo leva à tristeza, a inquietude perpétua mata. A mente domada traz felicidade. O maior dos guerreiros é o que vence e domina a si próprio. É boa a contenção em todas as coisas. Apenas aquele que estima a virtude e observa o seu dever é uma pessoa superior. Que raiva e ódio não sejam os vossos mestres. Não faleis duramente de ninguém. O contentamento é a maior riqueza. O que é dado sabiamente é bem poupado. Não façais aos outros as coisas que não quiserdes que sejam feitas a vós. Retribuir o mal por meio do bem é vencer o mal com o bem. Então, aqui, ó, a gente se lembra bem desse ensinamento de Jesus, né? E que Buda
também já falava, segundo os ensinamentos do seu antecessor, que foi Melquisedeque. Não façai aos outros as coisas que não quiserdes que sejam feitas a vós. Retribuir o mal por meio do bem é vencer o mal com o bem. Uma alma reta é mais desejável do que a soberania de toda a terra. A imortalidade é a meta da sinceridade. A morte, o fim de uma vida impensada. Aqueles que são honestos não morrem. Os impensados já estão mortos. Abençoados são aqueles que têm o discernimento do estado imortal. Aqueles que torturam os vivos dificilmente encontrarão a felicidade depois da morte. Os generosos vão para os céus, onde se rejubilam na bênção da liberalidade infinita e continuam a crescer na sua nobre generosidade. Todo mortal que pensa com justiça, que fala nobremente e que age sem egoísmo, não apenas desfrutará da virtude aqui, durante essa breve vida, mas também, depois da dissolução do corpo, continuará a desfrutar das delícias do céu. Uma alma reta é mais desejável do que a soberania de toda a terra. A imortalidade é a meta da sinceridade. A morte, o fim de uma vida impensada. Aqueles que são honestos não morrem. Os impensados já estão mortos. Abençoados são aqueles que têm o discernimento do estado imortal. Aqueles que torturam os vivos dificilmente encontrarão a felicidade depois da morte. Os generosos vão para os céus, onde se rejubila. Acho que a gente já leu isso. Já leu, já leu. Já leu Mas você termina Já só, leu. né? onde se rejubilam na bênção da liberalidade infinita e continuam a crescer na sua nobre generosidade. Todo mortal que pensa com justiça, que fala nobremente e age sem egoísmo, não apenas desfrutará da virtude aqui, durante essa breve vida, mas também, depois da dissolução do corpo, continuará a desfrutar das delícias do céu. Tudo isso nitidamente é o nosso caminho ascensional, né? A gente tem uma vida curta aqui e continua evoluindo até o paraíso e depois. Hinduísmo aí. Os missionários de Melquisedeque levaram consigo para onde viajaram os ensinamentos de um único Deus. Grande parte dessa doutrina monoteísta, junto com outros conceitos anteriores, incorporou-se aos ensinamentos posteriores do hinduísmo. Jesus e Ganide selecionaram os seguintes excertos. Ele é o grande Deus, supremo em todos os sentidos. Ele é o Senhor que abrange todas as coisas. Ele é o Criador e o controlador do universo dos universos. Deus é um só, é singular e existe por si próprio. E é o único. E esse Deus único é o nosso Criador e destino último da alma. O Supremo brilha mais do que é possível descrever. É a luz das luzes. Todo coração e todo mundo estão iluminados pela luz divina. Deus é nosso protetor. Ele está ao lado das suas criaturas. E aqueles que aprendem a conhecê-lo tornam-se imortais. Deus é a grande fonte de energia. Ele é a grande alma e exerce a soberania universal sobre tudo. Esse Deus único é cheio de amor, é glorioso e adorável. O nosso Deus é supremo em poder e reside na morada suprema. Então, todo esse conhecimento do hinduísmo é o que a gente vê no livro de Urantia, né? Sim. Essa verdadeira pessoa é eterna e divina, é o Senhor primordial dos céus. Todos os profetas o têm louvado e ele revelou-se a nós. Nós o adoramos. Ó pessoa suprema, fonte dos seres, Senhor da criação e governante do universo,
Revelai-nos, criaturas vossas, o poder pelo qual permaneceis imanente. Deus fez o sol e as estrelas. É luminoso, puro e autoexistente. Seu conhecimento eterno é divinamente sábio. O eterno é impenetrável ao mal, porque o universo saiu de Deus. Ele o governa apropriadamente. Ele é a causa da criação e pois todas as coisas estão estabelecidas nele. Essa palavra imanente também é bem... Ela se refere muito também ao absoluto. Ao eu sou. Isso, porque, né? Isso Essa mesmo. palavra imanente normalmente passa desapercebida, assim, mas ela é bem importante entender o conceito dela. Porque o que é imanente é o que vem do absoluto, né? É a origem de tudo. Sim. É o incausado. É o incausado, é o imanifesto também. É o Né? inefável. Sim. Então, é o imanente. Deus é o refúgio seguro de todo homem bom que necessita dele. É um único imortal que cuida de toda a humanidade. A salvação de Deus é forte e sua bondade é graciosa. É um protetor amoroso, um defensor abençoado. O Senhor diz: resido nas vossas próprias almas como uma lâmpada de sabedoria. Sou o resplendor do esplêndido e a bondade do bom. Onde 2 ou 3 reúnem-se, também eu estou com eles. Olha Jesus falando isso depois de 2000 anos. Sim. A criatura não pode escapar da presença do Criador. O Senhor chega a contar as piscadelas dos olhos de todos os mortais, e nós adoramos esse ser divino como companheiro inseparável. Ele prevalece acima de tudo, é magnânimo, onipresente e infinitamente bom. O Senhor é o nosso governante, abrigo e controlador supremo, e seu espírito primordial reside na alma mortal. Testemunho eterno do vício e da virtude, ele reside no coração do homem. Meditemos longamente sobre o vivificador, adorável e divino, para que seu espírito dirija totalmente nossos pensamentos. Deste mundo irreal, conduzem-nos ao real. Da escuridão, conduzem-nos à luz. Da morte, guia-nos à imortalidade. É a nossa jornada, né? E a presença do ajustador dentro de nós. Sim, essa onipresença, que inclusive é pontuada também... existe essa ideia no budismo, essa onipresença é a parte dele em nós. Né? Como se fosse o ajustador, você está falando? Como se fosse o ajustador, em outras religiões, como se fosse a centelha divina. E também eu aprendi, eu não lembro, mas acho que foi num livro de teosofia, que a onipresença se refere mais ao que está ainda em Maia. Quando se refere ao mundo de Deus, é ubiguidade. Isso é dito na teosofia, né? Quer dizer, ao invés de falar que Deus é onipresente são em outros estágios que não absolutos. Quando se refere a ser do absoluto, né, se fala em ubiguidade. Achei isso interessante também. Que é a mesma coisa, são planos diferentes, mas achei interessante por causa do conceito, né, das diferenças dos conceitos. Com os nossos corações purgados de todo ódio, adoremos o Eterno. O nosso Deus é o Senhor da prece. Ele escuta o choro dos seus filhos, que todos os homens submetam as suas vontades a ele, o resoluto. Então, assim, gente, eu lembro de quando eu era pequena, eu questionava muito, como assim ele sabe tudo que todo mundo pensa? Se eu entrar dentro do armário, ele está sabendo o que eu estou pensando.
e, ao mesmo tempo, sabe o que todo mundo sente, pensa e tal. Eu questionava essas coisas, né? Então, com essa presença dele em todos, né, e em tudo, ou seja, no caso de Urântia, o ajustador, né, explica, né? Se alguém tivesse dito isso para mim desde pequenininha, eu não teria tido tanta dúvida de como se dá essa, né, que Deus escuta o choro dos seus filhos, de todo mundo, né? Isso mesmo. Bem difícil de uma criança entender. Que todos Mas se os você homens... falar para essa criança que um pedacinho de Deus mora na mente dela, aí fica mais fácil. Sim, fica mais fácil. Mas não falaram para mim, não. Ficou mais difícil. Que todos os homens submetam as suas vontades a ele, o resoluto. Deliciemo-nos na liberalidade do Senhor da prece. Fazei da prece o vosso amigo interior e adorai o suporte da vossa alma. Se apenas me adorardes com amor, diz o Eterno, eu dar-vos-ei a sabedoria para alcançar-me, pois adorar-me é a virtude comum a todas as criaturas. Deus é o iluminador dos melancólicos e a força daqueles que estão abatidos. Se Deus é o nosso amigo forte, não mais temos medo. Louvamos o nome do conquistador, nunca conquistado. Tem muita coisa aí para falar, muita coisa. Eu acho que eu já mudei a página aqui. Ah, já? Já. Nós o adoramos porque ele é o apoio fiel e eterno do homem. Deus é o nosso líder seguro e guia infalível. Ele é o grande Pai do céu e da terra, que possui energia ilimitada e sabedoria infinita. O seu esplendor é sublime e a sua beleza divina. Ele é o refúgio supremo do universo e o guardião imutável da lei eterna. O nosso Deus é o Senhor da vida e o confortador de todos os homens. Ele ama a humanidade e ajuda aqueles que estão aflitos. Ele nos deu a vida e é o bom pastor dos rebanhos humanos. Deus é o nosso Pai, irmão e amigo, e nós ansiamos por conhecer esse Deus no nosso ser interno. Mas esse Deus, né, o que vocês acham? Tá mais para Jesus do que para o Pai, né? Esse Deus que eles estão falando, do amigo que ama a gente e tal, não sei o quê. Então, mas isso foi um ensinamento de Melquisedeque que veio 2000 anos antes da vinda de Jesus. Então, com certeza, estava falando do Pai. Do Pai? Porque Jesus não existia. Eu também acho. Jesus não existia naquela época. Porque, assim, Cristo, mas Cristos, Micaéis existiam, não? Sim, Cristos Micaéis, eles são os criadores. Sim, são os criadores dos universos locais. Sim. Me parece que ele está falando mais de Cristos Micaéis do que de Deus, por causa das próprias funções e das características que ele está dando aí. Eu já sinto mais como Deus. Eu também sinto Deus. É porque Jesus tinha essas características também. Jesus é Deus, né? Eu sempre tenho a impressão, lendo Urântia, lógico que eu posso estar errada, né? Mas eu sempre tenho a impressão que essa parte de estar mais perto das criaturas, de nós, está mais com os Cristos Micaéis do que com o Pai. Eu sempre tenho essa impressão quando eu leio Urântia. Mas o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Aqui em Urântia? Ensinar a chegar ao Pai através dele. Apresentar o Pai para nós, que já veio o príncipe planetário veio tentar apresentar, não conseguiu. O Adão e Eva veio tentar apresentar, não conseguiu. Melquisedeque veio tentar
conseguiu bastante pelo que a gente está vendo nessas religiões aí, e Jesus veio fazer a mesma coisa, trazer o Pai para a gente ficar mais próximo dele. Então, eu não sei, na minha impressão, sim, parece muito com o nosso Jesus que a gente vê, né? Mas também parece muito com Deus, na minha opinião. Bom, aí o trecho é do islamismo, né? Então, eles estão Do falando em hinduísmo. Deus. Hinduísmo, é. Hinduísmo. Hinduísmo. E Jesus nem existia naquela época. Vamos lá. Mas você tem razão, se confunde, como Micael, né, são criadores, Micael são criadores, pode se confundir também. Talvez aqui nesse bom pastor, sei lá. Sim, algumas coisas. Mas, por exemplo, quando fala de centelha divina, está falando de pai, né? Sim. Não tem nada a ver com Micael. Mas Sim. é engraçado que eles falarem de bom pastor, né? Uhum. Essa história do pastor. Se bem que o pastor era uma coisa muito comum naquela época, assim, né? Era uma metáfora bastante fácil de usar. Ele nos deu a vida e é o bom pastor dos rebanhos humanos. Uhum. E aí você vai para o Salmo, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Que também, né? É um salmo, né? E Jesus também, talvez aí que a Angélica tenha percebido mais, Jesus sempre teve essa metáfora, né, de ser um pastor das ovelhas, Que agora até é meio mal visto, né? Foi? Ele é até uma questão assim meio mal visto, porque atualmente o pessoal, é rebanho, vai junto com o rebanho. Agora isso com a boiada ali. Rebanho também. Que o pessoal usa. Rebanho também, sabe? Rebanho, vai tudo junto com o rebanho. Então, dá a impressão assim, por quê? Porque na realidade, as ovelhas dão a impressão que não tem identidade, né? Parece tudo muito igualzinho. Só segue ordens, né? E só segue, vai. Mas quer dizer, ele não é qualquer pastor, ele é o bom pastor que leva as suas ovelhas, né? Mas hoje em dia é uma metáfora, como se diz assim, que é pejorativo. Muito, porque cada um tá procurando a sua identidade, né? Cada um tá procurando o ser que Deus pensou para cada um, né? E é diferente, cada um é diferente mesmo. Exatamente. Você pode até se guiar pelos ensinamentos de Jesus, mas na tua vida assim, você vai ter outras experiências, né? Deus vai ter uma outra experiência, e isso é muito legal. Cada um é único, né? Como você disse. Filho unigênito. Exatamente, filho unigênito. Então, continuando. Nós aprendemos a ganhar a fé pelo desejo dos nossos corações. Nós alcançamos a sabedoria pela reclusão dos nossos sentidos. E com a sabedoria nós experimentamos a paz do Supremo. Aquele que está cheio de fé adora verdadeiramente quando no seu eu interior tem um intento de Deus. O nosso Deus usa os céus como um manto. Ele também reside nos outros 6 universos em grande expansão. Ele é supremo acima de tudo e em tudo. Nós suplicamos o perdão do Senhor por todos os nossos abusos contra os nossos semelhantes. E nós perdoamos nosso amigo pelo erro que ele cometeu contra nós. O nosso espírito abomina todo o mal. Portanto, ó Senhor, libertai-nos de toda mancha de pecado. Oramos a Deus como o confortador, protetor e salvador, como aquele que nos ama. E olha que coisa interessante aqui, ó, o nosso Deus usa os céus como um manto, e ele também reside nos outros 6 universos. Então, você está falando dos 7 superuniversos, né? Que bacana. Sim. Supremo também, né? Não, Supremo, fica parecendo que por trás dessas palavras eles sabem muito mais, né?
Com certeza. Fica parecendo que tem muito mais a ser dito ali, né? Então, de novo, Melquisedeque trouxe os ensinamentos, né, do Deus único, né, trouxe o monoteísmo e trouxe toda a verdade. Só que não foi tudo absorvido, assim como Jesus também trouxe toda a verdade, não foi tudo absorvida. Provavelmente o livro de Urântia trouxe toda a verdade, ou toda a verdade que é possível a gente absorver, e talvez a gente não absorva tudo. E aí, daqui 1.000, 2.000 anos, sei lá quanto, apareça uma nova revelação para preencher essas lacunas, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecendo. Devagarinho a gente aprende. O espírito do sustentador do universo entra na alma da criatura simples. Sábio é o homem que adora o Deus único. Aqueles que se esforçam à perfeição devem, de fato, conhecer o Senhor Supremo. Aquele que conhece a segurança abençoada do Supremo nunca teme, pois o Supremo diz àqueles que o servem: não temais, pois estou convosco. O Deus da providência é o nosso Pai. Deus é verdade. E o desejo de Deus é que suas criaturas o compreendam, que cheguem a conhecer plenamente a verdade. A verdade é eterna, ela sustenta o universo. Jesus já dizia, né? Saiba a verdade e ela vos libertará. Uhum. Nosso desejo supremo será a união com o Supremo. O grande controlador é o gerador de todas as coisas. Tudo evolui dele. E esse é todo o dever, que nenhum homem faça a outro o que seria repugnante a si próprio. Não alimenteis nenhuma malícia, não batais naquele que bater em vós. Vencei a raiva com a misericórdia e triunfai sobre o ódio na benevolência. E tudo isso devemos fazer porque Deus é um amigo e um pai cheio de graças e redime todas as nossas ofensas terrenas. Assim, quem consegue isso aí, na verdade, isso aí parece velho, clichê, chavão, né? Falando de boca para fora, assim, é fácil, mas, na verdade, são binários sendo neutralizados, né? Vocês reparem as palavras. Uhum. Né? Uma coisa neutraliza a outra. E quem consegue pensar no oposto do sentimento, por exemplo, da raiva, né? Quem consegue fazer isso, na verdade, fica em paz. É verdade. Então, não é, mas a gente, por exemplo, a gente aprende, eu, né, pequenininha, a decorar, a fazer isso. Porque isso é o correto, porque isso é a moral, que é social, que é construída socialmente, né? Uhum. Mas Na a hora de gente aplicar, lendo hoje, aí na hora de aplicar fica complicado, né? uhum. Fica complicado. Como assim eu vou pagar o mal com o bem? Né? É o Fica dar complicado. a outra face que Jesus falava, né? Mas quando a gente lê como está aí, né, em outros textos também que tem, a própria oração de São Francisco de Assis, Uhum. né, ela fala de binários, ela está neutralizando uma coisa com outra, e é uma fórmula bem mais profunda do que simplesmente a gente ter que só achar que aquilo é que é o certo e cumprir com aquilo, né? Porque quando você faz isso, você neutraliza energeticamente e você fica realmente com energia de paz. Sim. Porque você consegue neutralizar aquela energia que vai te deixar doente, né? Sim. Que vai te desequilibrar, e é uma fórmula de cura. É uma fórmula de autocura mesmo, né? Bem. Eu tenho a impressão que a gente faz isso muito na família, porque elas são o que elas são muitas vezes, né? E socialmente
elas às vezes representam. E na família a gente perdoa muito, né? A gente releva muito, a gente tem a oportunidade desse exercício de perdoar e não revidar e sentir aquela paz interior. E a família é a maior escola, né? Uhum. Mas eu aplico muito, senão eu acho que eu não falaria com 80% da humanidade à minha volta. Mas eu perdoo muitos familiares e meus amigos, minhas amigas. Eu não revido mal com mal, não. Ao contrário, eu me esforço, não é que é fácil, mas eu me esforço bastante para não ficar com aquela mágoa, sabe? E eu tenho uma paz muito grande. E não é que eu não tenha problemas, não, eu tenho, como todos nós acho que temos, né? Uhum. Mas é muito importante a gente não revidar o mal com o mal, não. É bom oferecer a outra face. Claro que existe um certo limite para tudo, né? Você perdoa uma, duas, três. Na Bíblia está 70 vezes 7, mas eu também não concordo. Eu acho que tudo existe um limite, né? Também não podemos deixar que o outro abuse da sua liberdade por cima da gente, né? Mas as primeiras vezes é muito importante a gente não revidar. Agora, quando não tem jeito, não é pecado virar as costas, porque quando você vira as costas, aí o outro que você sempre perdoou vai parar para analisar, ele vai parar para analisar e vai falar, ué, nunca ficou com raiva e agora não quer nem mais muita conversa, aí ele começa a refletir e a crescer, porque aí é que ele vai parar para analisar e poder se trabalhar. Agora, tudo existe um limite, claro, mas o verdadeiro cristão, ele é meio ilimitado. Ele perdoa muitas vezes, principalmente não, às vezes filho, também, né? às vezes a gente não revida, mas a gente fica com aquela revolta interna, Mas isso aquela, faz mal, né? faz Isso mal, faz mal. não. A maioria das doenças são, no fundo, emocional, né? Então, o importante é não remoer, Vira as costas. Fica um tempo sem dar muita atenção. Não paparica mais, vamos dizer, né? Eu tenho os netos aí dessa época que alguns são dóceis, mas outros são mal criados mesmo, sabe? Sem respeito. Mas, assim, eu continuo amando, paparicando, mas quando eu vejo que ultrapassa, aí eu me fecho um pouco. Fico um tempo sem dar muita confiança. E aí começam, ai, vovó, faz tempo que eu não te vejo, eu estava com saudades. Mas é depois que eu dou uma esfriada. Mas é isso. Aí, muito bom. Continuar aqui. Esse já foi. Já foi. Deus é nosso Pai, a Terra é nossa mãe, e o universo nosso local de nascimento. Sem Deus, a alma é uma prisioneira. Conhecer Deus liberta a alma. Pela meditação em Deus e pela união com Ele, vem a libertação das ilusões do mal e a salvação última das prisões materiais. Quando o homem puder enrolar o espaço como um pedaço de couro, assim virá o fim do mal, porque terá encontrado Deus. Ó Deus, salvai-nos da tríplice ruína do inferno, luxúria, ira e avareza. Ó alma, reforça-te para a luta espiritual da imortalidade. Quando vier o fim da vida mortal, não hesites em abandonar esse corpo por uma forma mais própria e bela, para despertar-te
nos reinos do Supremo e Imortal, onde não há medo algum, nem tristeza, fome, sede ou morte. Conhecer Deus é cortar as cordas da morte. Ai, meu Deus, podia chegar logo nisso. Depende de É você. verdade. Não há medo, olha isso. Então, depende de você. É. A alma que conhece Deus eleva-se no universo, como o creme paira sobre o leite. Nós adoramos a Deus, artesão de tudo, a grande alma que está sempre assentada no coração das suas criaturas. E aquele que sabe que Deus está entronizado no coração do homem está destinado a tornar-se como ele, imortal. O mal deve ser deixado para trás nesse mundo, mas a virtude segue com a alma para o céu. Nosso caminho ascensional. É, Urante já disse, eu decorei, né, aquele negócio que eu li sobre o mal. O mal é a persistência no erro. Não, pecado. Pecado É a no erro. persistência no erro. Apenas os perversos dizem: o universo não tem nem verdade, nem governante. Ele foi feito para os nossos prazeres. Essas almas são enganadas pela pequenez dos seus intelectos. Assim se abandonam ao gozo da sua luxúria e privam as próprias almas do júbilo da virtude e dos prazeres da retidão. O que pode ser maior do que experimentar a salvação do pecado? O homem que tiver visto o Supremo é imortal. Os bens da carne não podem sobreviver à morte. Só a virtude caminha ao lado do homem enquanto ele viaja sempre adiante na direção dos campos cheios de alegria e sol do paraíso. Isso mesmo. Muito obrigada, Angélica. Os bens da carne não podem sobreviver à morte. Isso é bem fácil de entender, né? Uhum. Então, muito obrigada, Maria Angélica. Aí eu queria mais alguém para ler o zoroastrismo. Que também começou 6 séculos antes de Jesus. Pode. Vou ler. Posso ler? Quem vai ler? Eduardo. Eduardo. Então, o próximo você lê, Angélica. Zoroastro esteve, ele próprio, em contato direto com os descendentes dos primeiros missionários da doutrina de Melquisedeque. E a sua doutrina do Deus único tornou-se um ensinamento central na religião que ele fundou na Pérsia. À parte o judaísmo, nenhuma religião daquela época continha um teor tão alto dos ensinamentos de Salém. Dos registros dessa religião, Ganide retirou as seguintes citações. Todas as coisas vêm do Deus único e pertencem a ele. Onisciente, bom, justo, santo, resplandecente e glorioso. Esse nosso Deus é a fonte de toda a luminosidade. Ele é o Criador, o Deus de todos os propósitos e o protetor da justiça do universo. O curso sábio da vida é agir em consonância com o Espírito da verdade. Deus a tudo vê e a ele percebe. Tudo vê e ele percebe tanto os feitos errados dos maus quanto as boas obras dos justos. O nosso Deus observa todas as coisas. Só um minuto. O nosso Deus observa todas as coisas com um olho reluzente. O seu toque é o toque de cura. O Senhor é o benfeitor todo-poderoso. Deus estende a sua mão benéfica tanto para o justo quanto para o perverso. Deus estabeleceu o mundo e ordenou as recompensas para o bem e para o mal. O Deus onisciente prometeu imortalidade às almas pias, que pensam com pureza e agem com justiça.
E o que desejardes sobre todas as coisas, assim será. A luz do sol é como sabedoria para aqueles que discernem Deus no universo. Então, aqui já traz o conhecimento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que é emanado sobre todos os homens quando vem um filho criador ou um filho do paraíso para um planeta evolucionário. No nosso caso, o Espírito da Verdade desceu, né, sobre os homens quando aconteceu Pentecostes, né? Então, com a vinda de Jesus. É interessante que eles, 600 anos antes da vida de Jesus, já tivessem conhecimento do Espírito da Verdade. Claro, alguém contou para eles. Quem contou para eles? Melquisedeque. Melquisedeque. Uhum. Já é o próximo, né? Já. Louvai a Deus procurando o prazer do único sábio. Adorai o Deus da luz, trilhando alegremente os caminhos ordenados na sua religião revelada. Não há senão um Deus supremo, o Senhor das luzes. Nós adoramos aquele que fez as águas, que fez a água, plantas, animais, terra e céus. O nosso Deus é o Senhor, o mais beneficente. Nós adoramos o mais formoso, o generoso e imortal, dotado de luz eterna. Deus está muito distante de nós, ao mesmo tempo, está bem perto de nós, pois reside dentro de nossas almas. O nosso Deus é o Espírito mais divino e o mais santo do paraíso, e ainda mais amigo do homem do que a mais amiga de todas as criaturas. Deus presta uma grande ajuda a nós, na maior de todas as tarefas, o conhecimento dele próprio. Deus é o nosso amigo mais adorável e justo. É a nossa sabedoria, a vida e o vigor da alma e do corpo. Através de nossos bons pensamentos, o sábio Criador capacita-nos a cumprir a sua vontade, alcançando assim a realização de tudo que é divinamente perfeito. Senhor, ensina-nos como viver esta vida na carne, enquanto nos preparamos para a próxima vida do Espírito. Fala-nos, Senhor, e faremos o que nos mandaste. Ensinai-nos bons caminhos, e nos conduziremos pelo bom caminho. Concedei-nos alcançar a união convosco. Sabemos que a religião que leva à união na retidão está certa. Deus é nossa natureza sábia. O melhor pensamento é o ato reto. Possa Deus conceder-nos união com o Espírito Divino e imortalidade nele próprio. Que é a fusão com o ajustador do pensamento, né? Quando a gente se torna espírito. Esta religião do único sábio purifica o crente de todo mau pensamento e dos feitos pecaminosos. Curvo-me diante do Deus dos céus em arrependimento, caso eu haja feito ofensas em pensamentos, palavras ou atos, intencionalmente ou não, e eu ofereço orações em agradecimento e louvação pelo perdão. Sei que quando me confesso, se me propuser a não cometer de novo o pecado, ele será removido de minha alma. Sei que o perdão remove os laços do pecado. Aqueles que fazem o mal receberão punição, mas aqueles que se conduzirem segundo a verdade desfrutarão da bênção de uma salvação eterna. Torna-nos por intermédio da graça e ministra o poder. Torna-nos por intermédio da graça e ministra o poder salvador às nossas almas. Nós clamamos por misericórdia, porque aspiramos a alcançar a perfeição.
nós poderíamos ser como Deus. Muito obrigada, Eduardo. Então, é tão interessante, né, a gente perceber que tudo está fundamentado na mesma base, né? O alicerce é o mesmo, que é a verdade trazida por Melquisedeque. Agora, alguém mais para ler o jainismo? Posso ler. Obrigada, Angélica. 6. O suduanismo, jainismo. Terceiro grupo de crentes religiosos que preservaram a doutrina de um único Deus na Índia, a sobrevivência dos ensinamentos de Melquisedeque, era conhecido naqueles dias como os suduanitas. Mais recentemente, esses crentes ficaram conhecidos como seguidores do jainismo. Eles ensinaram... Precisa mudar a tela. O Deus do céu é supremo. Aqueles que cometem pecados não ascenderão ao alto, mas aqueles que caminharem nas trilhas da retidão encontrarão um lugar no céu. A vida posterior nos é assegurada se conhecermos a verdade. A alma do homem pode ascender ao céu mais elevado, para lá desenvolver a sua verdadeira natureza espiritual, até alcançar a perfeição. O estado celeste libera o homem das cadeias do pecado e o introduz às beatitudes últimas. O homem justo já experimentou um fim dos pecados e de todas as misérias a ele ligadas. O ego é o inimigo invencível do homem e manifesta-se nas 4 maiores paixões do homem: a ira, o orgulho, a mentira e a cobiça. A maior vitória do homem é a conquista de si próprio. Quando o homem volta-se para Deus pelo perdão, e quando ele ousa desfrutar desta liberdade, por meio disso, ele libera-se do medo. O homem deveria passar pela vida tratando as criaturas semelhantes suas como ele próprio gostaria de ser tratado. Uhum. A gente já viu isso no budismo, no hinduísmo e agora no jainismo. E no judaísmo também, e no cristianismo. No cristianismo. Parece que a verdade é uma... É uma só. Mesmo, né? A verdade foi, e sempre vai ser a verdade, né? Só as formas de interpretação mudam as palavras, mas é sempre a mesma coisa, né? Vamos lá. Angélica, você continua. O shintoísmo. Uhum. Havia pouco... Como? Para você continuar, por favor, não? Porque lá foi pequenininho, tá. Né? Tá. O shintoísmo. Havia pouco tempo que os manuscritos dessa religião do Extremo Oriente tinham chegado à Biblioteca de Alexandria. Era a única religião do mundo de que Ganide nunca tinha ouvido falar. Essa crença também continha remanescentes dos primeiros ensinamentos de Melquisedeque. Era só que a minha telinha mudou, não sei porquê. É só dos primeiros ensinamentos de Melquisedeque, como nos é mostrado no seguinte resumo. O Senhor diz: sois recipientes do meu poder divino. Todos os homens desfrutam da minha ministração de misericórdia. Tenho um grande prazer na multiplicação dos homens justos nas terras, tanto por meio das belezas da natureza, quanto das virtudes dos homens. O príncipe dos céus busca revelar a si próprio e mostrar a sua natureza reta. Já que os povos antigos não sabiam meu nome,
eu me manifestei, nascendo no mundo com uma existência visível, e me submeti a tal humilhação para que os homens não esquecessem meu nome. Eu sou aquele que fez céu e terra, sol e lua, e todas as estrelas obedecem à minha vontade. Sou governante de todas as criaturas das terras, nas terras e nos 4 mares, embora seja grande e supremo. Consideração é o mais humilde. Se qualquer criatura me adorar, eu ouvirei sua prece e concederei o desejo do seu coração. Nossa, que lindo. Então, estava pensando aqui. Aqui é em cima do que Melquisedeque ensinou, né? Só que o shintoísmo é uma religião, é a religião do Japão, né? A religião japonesa. Eu sei disso porque minha ex-sogra é japonesa do Japão. E eles veneram os elementos da natureza, hoje em dia, e veneram também os antepassados. Então, eles têm um altar na casa deles para colocar incenso, comidinha, quando é aniversário de morte, essas coisas. E aí a gente percebe bastante, né, o quanto foi, então, deturpado, porque eles tinham o conhecimento, pelo que a gente acabou de ler, dos ensinamentos do Melquisedeque, num Deus, num caminho, né, de ascensional, etc., de uma outra vida, etc., e hoje em dia, pelo menos hoje em dia, eu acompanhava a vida da minha ex-sogra há 20 anos atrás, quase 25 anos. Então, há 25 anos atrás, eu sei que era culto aos antepassados, culto aos elementos da natureza. Interessante, né? Na China parece que também é assim. E há esse culto aos antepassados. Então, na China é o taoísmo, né, que é aquele o caminho do meio. Mas eu sei que no Japão é o shintoísmo. É engraçado. Eu lembro uma outra coisa que é interessante, acabei de me lembrar. Uma vez eu fui para o Japão, né? Estava em Tóquio, e a gente foi visitar, eu já era casada com o Henrique, a gente foi visitar um templo japonês lá em Tóquio, tal, bem diferente, bem interessante, assim, se acendia incenso, tarará. Bom, aí saindo do templo, era um calor, estava calor, a gente foi tomar um sorvete. E eu peguei o sorvete e fui caminhar, e fui indo embora, né? Só que nas calçadas dos dois lados tinham muitas barraquinhas, muita gente. Então, eu e o Henrique, a gente começou a caminhar pelo meio, não na calçada, a gente caminhava pela rua, porque não estava passando o carro e a gente estava caminhando pela rua. Veio uma mulher muito brava, quase bateu na gente, que a gente não poderia caminhar pela rua, né, pelo caminho do meio, que o caminho do meio era dos deuses, a gente tinha que andar pela calçada. E ela ficou muito brava com a gente, que a gente não podia ficar lá. Então, interessante, achei bastante interessante. Mas o que me chamou a atenção é assim, hoje em dia, ou até onde eu conheço, o shintoísmo é uma veneração dos antepassados e dos elementos da natureza. Só que quando o Melquisedeque transmitiu os ensinamentos, e nos primórdios do shintoísmo, pelo que a gente está lendo, era uma outra coisa, né? Então, interessante como se perdem as coisas. Vou voltar lá. Desculpa a interrupção. Pode continuar. Alguém quer continuar ou posso continuar? É que eu pulei aí, eu devia ter dado oportunidade para uma outra pessoa, né? Mas tudo bem, vamos lá, vai. Uhum. Toda vez que o homem dá lugar à ansiedade, ele fica um passo mais longe de deixar o espírito governar o seu coração. O orgulho esconde Deus. Se vós quiserdes obter a ajuda celeste, ponde o orgulho de lado. Cada traço do orgulho oblitera a luz salvadora, como se fosse uma grande nuvem. Se vós não tendes a retidão dentro de vós, inútil é orar àquele que está do lado de fora. Se escuto vossas preces,
é porque vindes a mim com o coração limpo, livre de falsidade e de hipocrisia, com uma alma que reflete a verdade como um espelho. Se quiserdes ganhar a imortalidade, abandonai o mundo e vinde a mim. Obrigada, Angele. Alguém quer ler o taoísmo para mim, por favor? Eu posso ler o taoísmo, tem mais alguém aí? Alguém se candidata? Então, Posso pode ler? ir, Eduardo. Uhum. Tá bom. Os mensageiros de Melquisedeque penetraram bem a fundo na China, e a doutrina de um único Deus tornou-se uma parte dos primeiros ensinamentos de várias religiões chinesas. A que perdurou por mais tempo continha a maior parte da verdade monoteísta, foi o taoísmo. E Ganide reuniu o seguinte dos ensinamentos de seu fundador: quão puro e tranquilo é o único supremo, e ainda quão forte e poderoso, profundo e insondável. Esse Deus dos céus, esse Deus do céu, é o honrado ancestral de todas as coisas. Se vos conheceis o Eterno, sois esclarecidos e sábios. Se não conheceis o Eterno, então a ignorância manifesta-se em vós como mal, e desse modo surgem as paixões do pecado. Esse ser maravilhoso existia antes que existiam os céus e a terra. Ele é verdadeiramente espiritual, ele permanece único e não muda. Ele, de fato, é a mãe do mundo e toda a criação move-se em torno dele. Esse grande ser distribui-se aos homens e assim capacita-os a elevarem a elevarem-se e a sobreviverem. Mesmo se alguém, não tendo senão poucos conhecimentos, ainda assim pode andar nos caminhos do Supremo, pode conformar-se à vontade do céu. Todas as boas obras do verdadeiro serviço vêm do Supremo. Todas as coisas dependem da grande fonte para viver. O grande Supremo nada exige para conceder dádiva, a dádiva outorga. Ele é supremo em poder e ainda assim permanece escondido de nossos olhares. Ele transmuta incessantemente os seus atributos ao aperfeiçoar as suas criaturas. A razão celeste é lenta e paciente nos seus desígnios, mas certa de sua realização. O Supremo abrange todo o universo e o sustenta por inteiro. Quão grande e poderosa é a sua influência transbordante e o seu poder de atração. A verdadeira bondade é como a água, pois abençoa a tudo e não fere ninguém. E como a água, a verdadeira bondade procura os lugares mais baixos e até mesmo aqueles níveis que todos evitam. E isso porque ele é semelhante ao Supremo. O Supremo cria todas as coisas, nutrindo-os na natureza e perfeccionando-os no espírito. É um mistério. É um mistério. É como o Supremo sustenta, protege e perfecciona a criatura sem obrigá-las. Ele guia, dirige, mas sem imposições. Ele ministra a progressão, mas sem dominação. Aqui tem uma espécie de confusão, no meu ponto de vista, do ajustador do pensamento com o Supremo, complicado. né? Uhum. Mas não importa. O homem sábio universaliza seu coração. Um conhecimento pequeno é uma coisa perigosa, mas aquele que aspira à grandeza deve aprender a humilhar-se a si próprio. Na criação, o Supremo tornou-se mãe do mundo. Conhecer a própria mãe é reconhecer a própria filiação. Aquele que considera todas as partes do ponto de vista do todo é um homem sábio.
Relacionai-vos com todos os homens como se estivesse no lugar deles. Recompensai a injúria por meio da bondade. Se amardes as pessoas, elas aproximar-se-ão de vós, e não tereis nenhuma dificuldade em ganhá-las. O grande Supremo a tudo penetra, e ele está na mão esquerda e na mão direita. Ele sustenta toda a criação e reside em todos os seres verdadeiros. Vós não podeis achar o Supremo, nem podeis ir a um lugar onde ele não esteja. Se um homem reconhece o mal de suas ações e arrepende-se de coração do pecado, então ele pode buscar o perdão, pode escapar da punição e pode transformar a calamidade em uma benção. O Supremo é o refúgio seguro para toda a criação. Ele é o guardião e o salvador da humanidade. Caso o buscais diariamente, vós os encontrareis, já que ele pode perdoar os pecados. Ele é, de fato, muito precioso para todos os homens. Lembrai-vos sempre de que Deus não recompensa o homem pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Portanto, devereis estender a vossa ajuda aos vossos semelhantes, sem pensar em recompensa. Fazei o bem sem pensar em benefício aos vossos egos. Aqueles que conhecem as leis do Eterno são sábios. A ignorância da lei divina é a miséria e o desastre. Aqueles que conhecem a lei de Deus têm a mente liberal. Se conhecerdes o Eterno, ainda que o vosso corpo pereça, a vossa alma sobreviverá no serviço do Espírito. Vós sereis verdadeiramente sábios se reconhecerdes a vossa insignificância. Só um minutinho. Se habitardes na luz do Eterno, desfrutareis do conhecimento do Supremo. Aqueles que dedicam o próprio ser ao serviço do Supremo rejubilam-se nessa busca do Eterno. Quando um homem morre, o espírito começa a fazer seu longo voo de viagem para o grande lar. Obrigada, Eduardo. Okay. Alguém pode continuar? Hoje eu estou um pouco resfriado. Eu posso ler. Obrigada, Lília. Até mesmo a religião que menos reconhecia a Deus, dentre as grandes religiões do mundo, aceitou o monoteísmo dos missionários de Melquisedeque e de seus sucessores persistentes. O sumário que Ganide fez do confucionismo foi: o que o céu aponta não contém erro. A verdade é real e divina. Tudo se origina no céu e o grande céu não comete erros. O céu destacou muitos subordinados para ajudarem na instrução e elevação das criaturas inferiores. Grande, bastante grande, é o único Deus que governa o homem do alto. Deus é majestático em poder e temível em seu juízo. Mas esse grande Deus conferiu um senso de moral até mesmo a muitos povos inferiores. A abundância do céu nunca cessa. A benevolência é o dom mais precioso que o céu dá aos homens. O céu conferiu sua nobreza à alma do homem. As virtudes do homem são fruto desse dom de nobreza do céu. O grande céu a tudo discerne e fica com o homem em todas as suas ações. E fazemos bem quando chamamos o grande céu de nosso Pai e nossa Mãe. Se formos assim, servos dos nossos ancestrais divinos,
então podemos fazer uma prece confiante ao céu. Em todos os tempos e para todas as coisas, devemos temer a majestade do céu. Reconhecemos, ó Deus, potentade mais alta e soberano, que o julgamento é vosso e que toda misericórdia vem do coração divino. Deus está conosco e por isso não temos medo nos nossos corações. Se há alguma virtude em mim, esta é a manifestação do céu que reside em mim. Mas o céu dentro de mim muitas vezes exige duramente da minha fé. Se Deus está comigo, eu determinei não manter dúvida alguma no meu coração. A fé deve estar muito perto da verdade das coisas, e não sei como um homem pode viver sem boa fé. O bem e o mal não acontecem aos homens sem uma causa. De acordo com seu propósito, o céu lida com a alma do homem. Quando vos achardes no mal, não hesiteis em confessar vossos erros e ser rápidos em emendar-vos. Um homem sábio ocupa-se com a busca da verdade, não busca viver meramente. Alcançar a perfeição do céu é a meta do homem. O homem superior é dado ao autoajustamento e está livre das ansiedades e do medo. Deus está convosco. Não tenhais dúvidas no vosso coração. Toda boa ação tem a sua recompensa. O homem superior não murmura contra o céu, nem guarda rancor contra os homens. Aquilo que vós não gostais que seja feito a vós, não façais aos outros. Que a compaixão seja parte de toda a punição. De todo modo, tentai fazer da punição uma bênção. Esse é o caminho do grande céu. Enquanto todas as criaturas devem morrer e voltar à terra, o espírito do homem nobre avança para ser exposto no alto e para acender a luz gloriosa do resplendor final. Obrigada. Pode continuar, Lilian, por favor, foi rapidinho. A nossa religião. Essa é ótima, né? Uhum. Essa é a mais legal. Depois da árdua tarefa de efetuar essa compilação dos ensinamentos das religiões do mundo a respeito do Pai do Paraíso, Ganida estabeleceu para si próprio a tarefa de formular o que ele considerava ser um sumário da crença a qual ele tinha chegado, considerando Deus como um resultado do ensinamento de Jesus. Esse jovem tinha o hábito de referir-se a essas crenças como a nossa religião. Esta foi a sua exposição. O Senhor, nosso Deus, é um Senhor único, e vós deveríeis amá-lo com toda a vossa mente e coração, fazendo o melhor para amardes a todos os seus filhos como amais a vós próprios. Esse Deus é o nosso Pai Celeste, em quem todas as coisas consistem e que reside, por intermédio do seu Espírito, em todas as almas humanas sinceras. E nós, que somos filhos de Deus, deveríamos aprender a entregar a Ele a guarda das nossas almas, como Criador fiel que é. Para o nosso Pai Celeste, todas as coisas são possíveis, já que Ele é o Criador, tendo feito todas as coisas e todos os seres, não poderia ser de outra forma. Embora não possamos ver Deus, podemos conhecê-lo. E vivendo cotidianamente segundo a vontade do Pai no céu, podemos revelá-lo aos nossos semelhantes. As riquezas divinas do caráter de Deus devem ser infinitamente profundas e eternamente sábias. Nós não podemos procurar a Deus pelo conhecimento, mas podemos conhecê-lo nos nossos corações pela experiência pessoal. Ainda que não possamos compreender a sua justiça, a sua misericórdia pode ser recebida pelo ser mais humilde na terra.
Se bem que o Pai preencha o universo, ele também vive nos nossos corações. A mente do homem é humana e mortal, mas o espírito do homem é divino, imortal. Deus não é apenas todo-poderoso, mas também onisciente. Se os nossos pais, cujas tendências naturais podem ser más, sabem como amar seus filhos e conferir boas dádivas a eles, então muito mais o Pai de bondade no céu deverá saber como amar sabiamente os seus filhos na terra e conferir bênçãos apropriadas a eles. Isso daqui é um ensinamento de Jesus. Lembra quando ele era criança que José foi repreendê-lo e aí ele falou sobre isso? Uhum. O Pai nos céus não deixará que um único filho na terra pereça, se este filho tiver o desejo de encontrar o Pai e se verdadeiramente quiser ser como ele. O nosso Pai ama até mesmo aos maus e é sempre bom e grato para com os ingratos. Se mais seres humanos pudessem apenas saber sobre a bondade de Deus, eles certamente seriam levados a arrepender-se dos seus maus atos e abandonarem todos os pecados conhecidos. Todas as coisas boas vêm do Pai da luz, em quem não há variabilidade nem sombra de inconstância. O Espírito do verdadeiro Deus está no coração do homem. Ele faz com que todos os homens sejam irmãos. Quando os homens começam a sentir-se buscando a Deus, isso é uma evidência de que Deus os encontrou e de que eles estão à procura de conhecimento sobre ele. Vivemos em Deus e Deus nos reside. Mais um ensinamento do próprio Jesus, né? Uhum. É o que Jesus ensinou para ele, na realidade. É, exatamente. Uhum. O Pai nos céus... Desculpa. Uhum. Não mais me sentirei satisfeito de acreditar que Deus é o Pai de todo o meu povo. Doravante eu acreditarei que Ele é também o meu Pai. Sempre tentarei adorar a Deus com a ajuda do Espírito da Verdade, que é a minha ajuda quando me houver transformado realmente em um ser conhecedor de Deus. Mas, antes de tudo, vou praticar a adoração a Deus, aprendendo como cumprir a vontade de Deus na terra, isto é, farei o melhor de mim para tratar a cada um dos meus semelhantes mortais exatamente como eu acho que Deus gostaria que fossem tratados. E quando vivemos essa espécie de vida na carne, podemos pedir muitas coisas a Deus e Ele nos concederá o desejo dos nossos corações para que estejamos mais bem preparados para servir aos nossos irmãos. E todo esse serviço de amor dos filhos de Deus amplia a nossa capacidade de receber e de experimentar as alegrias do céu, o prazer elevado da ministração do Espírito do céu. Interessante, né, que ele está falando aqui de Espírito da Verdade, mas ainda não tinha descido o Espírito da Verdade, né? Mas só eu acho que depois. Jesus já tinha dado umas dicas. Sim, já tinha falado para ele que existia, mas ele ainda não tinha acesso, eu acho, porque foi só em Pentecostes, né? Se bem que ele estava com o próprio Jesus, né? É verdade. Estava na companhia do próprio, né? Esse foi o último? Não, ainda tem mais. Eu agradecerei todos os dias a Deus pelas suas dádivas inexprimíveis. Eu o louvarei pelos seus trabalhos maravilhosos para os filhos dos homens. Para mim, ele é o Todo-Poderoso, o Criador, o poder e a misericórdia. Mas melhor do que tudo, é o Pai espiritual e como seu filho terreno, eu avançarei sempre para vê-lo. E o meu tutor me disse que, ao procurá-lo, eu me tornarei como ele. Pela fé em Deus, eu alcancei a paz com ele.
Essa nossa nova religião é bastante cheia de júbilo e gera uma felicidade perene. Estou confiante de que serei fiel até a morte e de que eu certamente receberei a coroa da vida eterna. Lindo, né? Uhum. Estou aprendendo a colocar todas as coisas à prova e aderir ao que é bom. Farei ao meu semelhante o que gostaria que fosse feito a mim. Por meio dessa nova fé, sei que o homem pode tornar-se filho de Deus, mas algumas vezes me aterrorizo ao pensar que todos os homens são meus irmãos, mas isso deve ser verdade. Não vejo como posso rejubilar com a paternidade de Deus enquanto recusar a aceitar a irmandade dos homens. Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Se isso é verdadeiro, então todos os homens devem ser meus irmãos. Olha só. Doravante eu farei as minhas ações para o bem em silêncio, e também orarei mais, quando estiver a sós. Eu não julgarei para que não seja injusto para com os meus irmãos. Aprenderei a amar os meus inimigos. Não tenho ainda essa prática, sob a mestria de um controle verdadeiro, a prática de ser como Deus. Embora eu veja Deus nessas outras religiões, encontro Deus na nossa religião, como sendo mais belo, mais cheio de amor, mais misericordioso, mais pessoal e positivo. Mas mais do que tudo, esse grande e glorioso ser é o meu Pai espiritual. Eu sou seu filho. E de nenhum outro modo, a não ser pelo meu desejo honesto de ser como ele, eu irei finalmente encontrá-lo e eternamente servir a ele. Pois afinal, tenho uma religião com um Deus maravilhoso e um Deus de salvação eterna.